Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. Buscar uma solução para o problema das pessoas em situação de rua da nossa cidade. Esse é o objetivo de uma comissão especial que foi criada aqui na Câmara. E o autor dessa ideia é o vereador Nilo Santos, que está comigo aqui hoje. Tudo bem, vereador? Tudo bem, obrigado pelo convite. Também está aqui conosco o presidente da Fundação de Assistência Social e Cidadania, Kevin Krieger, e a Miriam Weber, que é coordenadora do Planejamento da Secretaria Municipal da Saúde. Sejam bem-vindos. Vereador, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa ideia de formar esse grupo e o objetivo dessa comissão. Essa ideia surgiu exatamente pela necessidade de nós, enquanto legislativo, nos envolvermos também nessa questão. E parece que esse problema que nós temos hoje, que são essas pessoas que estão em situação de rua, é isso, né, secretário? É isso. É um problema que deve ser tratado não apenas pelo Executivo, mas esse é um problema também do Judiciário, Miriam, e do Poder Legislativo, além do Poder Executivo. Então, é necessário sim uma ação conjunta, e essa comissão visa exatamente isso, nós criarmos uma ação conjunta. Ou seja, os vereadores também, os partidos políticos através dos seus vereadores, porque esse é um problema superior a partido político. Se tem um problema que não deveria sequer ser discutido, entrar em pauta numa discussão em época de campanha, é a situação das pessoas que estão nas ruas hoje. Porque esse problema é tão superior, fica tão além dos partidos políticos, que todos deveriam se engajar e não explorar isso. É muito explorada a questão das pessoas que hoje estão vivendo nas ruas, é explorado politicamente, é explorado na época de eleição, e é uma questão tão delicada que não deveria nem ser explorada, e sim ser uma responsabilidade de todos os partidos políticos. E sim, cada governo que assumir uma gestão, poder chamar todos os partidos políticos e montar então uma forma de uma espécie de GT para que discutisse a situação. Porque todos os partidos políticos falam que o maior patrimônio de uma cidade é o seu povo, são as pessoas. Só que na hora de discutir essa questão, isso vira até mesmo uma questão de exploração política, tentar atacar um governo, governo A ou governo B, como se a vida dessas pessoas não tivesse valor. E tem valor. Isso é um problema nosso, é um problema da sociedade e é um problema, assim, de todos os poderes. Então, por isso a criação dessa comissão. Inclusive, para que essas ações que partirem através de um relatório que será feito no final, possa também auxiliar no trabalho de uma frente parlamentar que já está formada aqui na Câmara, presidida pelo vereador Bernardino Vendrúsculo, exatamente para que isso possa ter sequência. Não seja apenas uma comissão, mas que uma frente parlamentar possa continuar envolvido tratando dessa questão. E participar também do grupo de trabalho que hoje a FASC já tem, né? Exatamente. Presidente, conta um pouquinho pra gente. O senhor esteve aqui recentemente na comissão falando sobre os projetos da FASC, falou que teve uma reorganização interna da fundação. Explica pra gente o que aconteceu, o que mudou. Tudo bem, primeiro agradecer o convite, né, do vereador Nilo, da TV Câmara, cumprimentar a Miriam, nossa parceira da Secretaria da Saúde, e dizer que Porto Alegre se preparou no ano de 2009 e 2010 para implantar o Sistema Único da Assistência Social, como hoje tem no Sistema Único da Saúde. Hoje nós já aderimos ao Sistema Único da Assistência Social dentro do MDS, que é o Ministério do Desenvolvimento Social, e desde o ano passado e no começo deste ano nós já dividimos as complexidades dentro da Fundação de Assistência Social, criamos a Proteção Social Básica, a Proteção Social Especial de média complexidade e a Proteção Social Especial de alta complexidade. Bom, o que é isso, né? As pessoas devem se perguntar. Nível básico é o atendimento dos CRAS, do Bolsa Família, Serviço de Atendimento de Fortalecimento de Vínculos, SAS, Trabalho Educativo, que é o turno inverso escolar para crianças e adolescentes. Nível de média complexidade, que aí começa a entrar já a situação das pessoas que estão em situação de rua, que é o CREAS, que atende os jovens que cometeram algum tipo de ato infracional, que são atendidos dentro dos CREAS, crianças e adolescentes que estiveram em situação de rua, ou trabalho infantil, ou exploração sexual, também são atendidos nos CREAS, e a abordagem social,
que antes tinha uma equipe só na cidade e que agora nós estamos abrindo 9 equipes que estarão trabalhando descentralizadas, fazendo as abordagens na cidade. A equipe central será uma equipe dobrada e as outras 8 equipes estarão com 4 educadores e a região central com 8 educadores. Então, isso já demonstra todo o investimento que a Fundação e a Prefeitura e o ex-prefeito Fogassi e o prefeito Fortunati têm nos dado todo o apoio para fazer essa implantação do Sistema Único da Assistência Social na cidade de Porto Alegre. Também agora estamos fazendo todo um reordenamento da alta complexidade, que aí entra a questão dos abrigos e dos albergues. Então, eu pude também visitar Belo Horizonte, visitar São Paulo, Nilo, para ver como é que estava a situação nessas outras capitais, porque é importante a gente ver outras capitais do que ficar só nos criticando muitas vezes, porque nós não estamos conseguindo chegar no ideal. E eu voltei muito satisfeito, porque Porto Alegre realmente está no caminho. Nós temos, né, está aqui a Miriam Weber, que é uma grande parceira hoje da Fundação, da Secretaria de Saúde. Temos nos reunido quantas vezes, né, Miriam? No ano de 2010, e estamos fazendo algo que nunca foi feito, que é a territorialização da saúde e da assistência social na cidade de Porto Alegre, serem as mesmas regiões da assistência, serem os mesmos distritos de saúde, para que os nossos técnicos sejam os mesmos a atenderem as crianças, os adolescentes, os jovens e as famílias que hoje estão na rede de atendimento. Então, essas são algumas das situações apresentadas, e eu não tenho dúvida nenhuma, e isso foi uma construção com o prefeito Fortunati, que o ano de 2011, a prioridade número 1 da Fundação de Assistência é fazer o enfrentamento da situação de rua na capital. Para isso também nós estamos, e já criamos um grupo de trabalho, que inclusive convidei o vereador Nilo, dentro da comissão que foi criada, para poder participar, que é um grupo de trabalho que vai compor os órgãos governamentais, Secretaria da Saúde, DEMAB, Governança, Direitos Humanos, a SMIC, que irão compor também com as lideranças de moradores de situação de rua, lideranças e também organizações não governamentais que estarão sentando junto conosco para construir um plano municipal de enfrentamento da situação de rua até julho e apresentar para o prefeito Fortunati. Qual é o perfil, mais ou menos, hoje do morador de rua aqui de Porto Alegre? Vocês têm isso? Nós temos uma pesquisa feita no início de 2008 pela Fundação, que mostra que nós temos 1.203 pessoas em situação de rua, 1.090 destas pessoas estão na região central do orçamento participativo, e nós temos diversos perfis. Então, tu tem desde das pessoas que têm a doença mental, que com a lei antimanicomial, muitas delas foram para a rua, eram responsabilidade das famílias, hoje estão nas ruas, mas para isso a gente está já também com a Secretaria da Saúde, começando um trabalho integrado com o PSF Sem Domicílio, com os nossos educadores do CREA Centro e o PRD também da Secretaria da Saúde, para a gente poder unir as forças e fazer realmente uma abordagem social junto com uma abordagem de saúde também, e poder ter realmente um sucesso muito maior, porque a situação da abordagem e dos encaminhamentos é uma situação muito complexa. Então não vai ser na primeira, não vai ser na segunda, mas eu tenho certeza absoluta que juntando essas forças, e agora também com a Câmara de Vereadores entrando junto conosco, nós estaremos buscando muitas soluções para diversos casos que nós temos. Miriam, conta um pouquinho como é que está sendo essa parceria, como é que está o trabalho. Sim. Em primeiro lugar, né, parabenizar a iniciativa do vereador Nilo. A gente entende que essa reflexão, sim, o enfrentamento de diversas situações, tanto na saúde quanto na assistência, precisa ser discutida mais ampla, né, com o conjunto da cidadania de Porto Alegre. A gente entende que nada mais simbólico disso que a nossa Câmara de Vereadores ter essa iniciativa. Cumprimentar, né, o amigo Kevin também, e dizer que o que está sendo positivo nesse momento é que a gente vive um momento muito fértil de possibilidades, porque é público e notório a vontade política de fazer alguns enfrentamentos, né? E a gente vem, como o presidente falou, o presidente Kevin falou, durante o ano passado, nos reunindo para justamente planejar de forma mais integrada essa resposta da saúde e da assistência social.
Porque em muitas questões a resposta da saúde, da assistência social, elas são muito parecidas, elas se confundem e elas têm que ser integradas, né? Então, acho que o que tem de mais importante nisso é a vontade política, é a possibilidade que a gente está tendo de trabalhar com o Dr. Casartelli, que tem... a gente tem no último ano tendo ganhos muito positivos, né, com a gestão do Dr. Casartelli, e essa integralidade, né, porque não adianta a saúde ou a assistência social, e quero dizer para vocês que acho que a educação também tem que fazer parte disso, né, porque para que a gente mude algumas coisas, a gente só vai conseguir isso através da educação. Então, o que tem de positivo é isso, a gente está tendo possibilidade, a gente está tendo gestores, né, com competência técnica também, e isso é muito importante, né, para poder desenvolver ações. A gente tem no município de Porto Alegre, desde 2004, o PSF Sem Domicílio, que fica aqui na região centro, e que nós temos já cadastrado 1.800 usuários, mas atendemos cerca de 2.500 pessoas. Esse trabalho está centrado basicamente na questão do acolhimento, porque o acolhimento para essa população tem que ser um acolhimento diferenciado, sim, porque de determinada forma eles já vivem uma situação difícil, de exclusão, de autoexclusão, né? Porque a exclusão ela não vem só do outro, ela vem da gente também, né? Por uma série de circunstâncias. A questão de, em função disso, se restabelecer a autoestima dessa pessoa que a gente aborda, né? Desenvolvendo um vínculo afetivo. Essas pessoas têm uma série de dificuldades de vínculo afetivo. Então, e com isso, a gente está facilitando o acesso à saúde, à assistência dessa população tão desfavorecida, tão em vulnerabilidade social. E eu estou muito entusiasmada com isso, entendeu? Porque eu sou uma técnica do planejamento, né? E muitas vezes a gente planeja coisas muito boas, mas que a gente não consegue tirá-las do papel, e isso nos frustra. E pela primeira vez, em muitos anos, né, de funcionalismo público, eu vejo o ambiente ideal para isso, né? E essa iniciativa do vereador Nilo, eu acho que ela vai otimizar mais ainda o que o Dr. Casartelli e o presidente Kevin vem tentando, de uma forma absolutamente, do meu ponto de vista, eficiente e com resultados já, né, trabalhar nessa questão da integralidade da assistência e da saúde. Eu acho que a gente está caminhando a passos largos para uma resposta mais qualificada, né? Vereador, o senhor já passou pela FASC, o senhor trabalha há muitos anos nesse tema, né? Como é que eu sempre fiz trabalho social, né? Sempre fui muito envolvido com trabalho social, até porque me parece que quanto mais tu intensifica o trabalho social lá na vila, menos gente vem parar nas ruas. Então, isso tem que ser intensificado. E o que a gente percebe é que o trabalho hoje, ele apresenta um resultado melhor. O trabalho que está sendo realizado pela FASC, pela própria saúde, ele apresenta ganhos hoje para a sociedade. Até porque não foi fácil quando surgiu essa ideia da formação dessa comissão. Porque o que a gente ouve muitas pessoas falar é que morador de rua não dá voto. Tipo assim, o que tu queres na FASC? Aquilo lá não vai dar voto para ti. É o que muitas pessoas pensam. Enquanto nós tivermos pessoas pensando assim, as pessoas viram um atrapalho. E nem deveriam se envolver no mundo da política. Porque fazer política é isso, fazer política é cuidar das pessoas, é se colocar à disposição para cuidar, sem pensar num retorno. Porque a política não nos dá o retorno esperado muitas vezes. E o que nós temos que evitar, na realidade, é que nasça uma nova geração de pessoas nascidas debaixo dos viadutos. Então, na realidade, quando surgiu essa ideia, surgiu principalmente para que o legislativo faça essa intermediação entre o poder executivo, o judiciário e a própria sociedade. Porque a própria sociedade hoje não entende o trabalho que é realizado pelo executivo.
Porque muitos moradores do centro hoje, muitas pessoas só não formam uma espécie de grupo para eliminar os moradores de rua, porque sabem que serão penalizadas. Porque o ódio é tão grande que muitas pessoas não conseguem enxergar o morador de rua como gente, como pessoas desamparadas. E daí, por outro lado, nós temos que também entender o que essas pessoas estão sentindo. São pais e mães que veem as filhas chegarem 11 da noite, atravessarem o centro e muitos ameaçarem suas filhas e seus filhos e ameaçarem suas próprias vidas também. Então, tem que ter uma visão ampla do que está acontecendo. E o nosso papel nesse momento é criar uma espécie de relaxamento para essa situação toda, para essa questão toda. Por quê? Porque isso só vai ocorrer quando os moradores do centro perceberem que há um envolvimento geral, há um envolvimento do Poder Executivo, dos representantes do povo, que são os vereadores, e do próprio Judiciário, amparando a saúde, amparando a FASC, para que possam realizar o seu trabalho com segurança, sem um técnico correr o risco de ir lá e tomar uma atitude e depois ter um processo, ainda sofrer um processo. Porque quando lançaram sobre os moradores de rua uma proteção do tipo, tu tens o direito de ir e vir, a rua é um espaço lúdico. Isso foi lançado para cima das pessoas que vivem debaixo dos viadutos e sentado nas calçadas. A rua é um espaço lúdico, a criança aprende. Não. Aprende o quê? Está na sala de espera da fase. O adulto está na sala de espera do presídio. Não se aprende nada na rua que seja positivo. Então, precisa uma ação integrada. Por quê? Porque nesse momento, eu sei que muitos técnicos não concordam com a minha opinião, mas nesse momento nós precisamos, uma primeira ação tem que ser realizada pela Brigada Militar com uma intensidade muito grande. Como a Brigada Militar realizou há um tempo atrás com os flanelinhas. E ali descobriu um grande número de foragidos. Os nossos técnicos, eles precisam ter segurança no momento da abordagem. Os nossos técnicos hoje, as técnicas principalmente, se tiverem que fazer um atendimento debaixo do viaduto, olha, não tem garantia que saia de lá sem sofrer algum tipo de agressão. Não tem essa garantia. Porque o número de foragidos hoje e o número de traficantes, pequenos traficantes, que estão envolvidos nas pessoas que necessitam realmente do amparo do governo, necessitam da intervenção da assistência social e da saúde. Hoje fica prejudicado o trabalho, fica prejudicado. Então, essa comissão especial é para isso também, é para sentar com a própria Brigada Militar e pedir, porque a Brigada Militar tem dados, tem informações, sabe como atuar e onde atuar também. Nós precisamos que a Brigada Militar dê uma segurança maior para quem trabalha nessa área, retirando os foragidos. É o primeiro movimento. Eu já tive experiência de fazer abordagens e pessoas não quererem sair. Eu fiz abordagem na madrugada com uma equipe da FASC. Fiz abordagem com eles, foi encontrado arma de fogo, foi encontrado faca, técnicas foram ameaçadas. Não vou sair daqui, se tentar me tirar daqui, vou te derrubar. Que isso? Tive que chamar brigadiano para servir de testemunha, para poder levar uma pessoa que tinha uma ferida na perna, e eu vou usar um termo bem comum aqui, cheio de bichinhos caminhando naquela ferida, e ele não queria sair. E os técnicos me chamaram um sábado à tarde, e eu fui lá, e aquela ferida enorme, e ele, não vou sair daqui, não quero sair, eu tenho o direito de ir e vir. Meu Deus! E o Estado tem o dever de provocar uma intervenção nessa situação. O dever de proteção é do Estado, o dever de proteger. E eu chamei 2 brigadianos e disse, eu gostaria que o senhor servisse de minhas testemunhas, porque eu vou arrancar esse homem daqui, porque ele não tem condições de decidir o que é bom para ele. Está sob o efeito do álcool, sob o efeito de drogas, vai decidir o quê? E eu pratiquei uma intervenção, mas não dormi tranquilo durante os próximos meses, aguardando algum processo. 2 dias após essa minha intervenção lá, fui visitá-lo no pronto-socorro,
E ele beijou a minha mãe e me agradeceu. Muito obrigado por ter me tirado de lá. Eu estava sem coragem de sair de lá. E isso está acontecendo hoje. Muitas famílias, elas estão desencorajadas. Elas querem recomeçar, mas elas não têm coragem. E somos nós que temos que promover isso através das nossas ações. Essa é uma dificuldade, então, dos técnicos. Eu primeiro, eu acho que tem alguns pontos que são importantes a gente colar. Primeiro, eu queria dizer, Miriam, como é bom ver o entusiasmo de servidores do quadro, né? Eu acho que as assessorias de planejamento dentro deste governo começam a tomar uma forma diferenciada de poderem os técnicos sentarem com os secretários e planejarem. Eu acho que isso é o fundamental para a gente poder começar a colher resultados. E como eu vejo a Miriam, eu poderia falar na Marta, que é uma assessora que eu tenho na assessoria de planejamento, que é assistente social do quadro e que está me ajudando, como todas as outras têm nos ajudado imensamente na implantação e na preparação de poder começar a atuar. Eu acho que, vereador Nilo, isso é o mais importante, nós termos nos preparado. Eu acho que isso, as questões pontuais, com certeza, elas existem, da abordagem, do risco, da dificuldade, de convencimento, da credibilidade que a gente precisa ter, das articulações que saúde, assistência, educação. Acho que um dos pontos positivos que a gente já tem também é que 3% de todas as habitações populares da cidade de Porto Alegre, do programa Minha Casa, Minha Vida, começam a ser entregues para o público da assistência social. Então nós teremos agora, entre abril e maio, num dos condomínios residenciais da Zona Sul, em torno de, se eu não me engano, são 20 habitações definitivas que virão para o público da assistência social, que inclusive pessoas que já foram moradoras de rua e hoje estão em abrigos da fundação ou estão morando nos nossos albergues, trabalhando de dia e à noite dormindo no albergue e estarão ganhando uma moradia definitiva. E já vai gerar novas... Claro, gerando novas vagas para as pessoas que começarão a ser abordadas também, porque agora nós vamos começar a ter um trabalho sistemático de abordagem social e na entrada do programa a gente estava conversando com as técnicas do PRD e do PSF Sem Domicílio da Saúde para nós começarmos agora a fazer essa integração total para saúde e assistência trabalhar junto, que isso aí vai ser fundamental e com certeza, Nilo, a gente sabe das questões da drogadição, das questões da violência, mas a saúde e a assistência, elas têm que trabalhar na questão do social. O nosso trabalho é fazer o trabalho social, é buscar uma melhor qualidade de vida. Existe o direito de ir e vir? Existe, mas não o direito de ficar parado e ficar dormindo debaixo de um viaduto, de uma marquise, porque aí é dever do Estado garantir os direitos humanos dessas pessoas. Então, Porto Alegre, tanto a saúde quanto a fundação, nós temos dentro de nós a responsabilidade de estar atuando e buscando os direitos dessas pessoas. É nosso dever fazer isso, com muita calma, com muita tranquilidade, porque este assunto não é um assunto simples. É de média a alta complexidade, mas que fique muito claro para o cidadão que está nos assistindo que a Prefeitura priorizou em 2011 essa situação. Por isso que vem boa hora essa comissão aqui na Câmara de Vereadores, porque vai colaborar conosco e muitas dessas políticas públicas que nós estaremos apresentando para o prefeito Fortunati em julho, que é o prazo que nós temos tecnicamente entre as secretarias que nós estamos construindo, de apresentar esse plano municipal, vai envolver todas as secretarias, vai envolver o legislativo, porque provavelmente nós estaremos criando uma lei municipal e já tem inclusive um projeto de lei tramitando na Câmara sobre situação de rua. Então acho que estas coisas são importantíssimas quando o vereador Nilo traz essa pauta, porque é uma pauta que não pode mais fazer com que ela não exista. O prefeito Fogaça, ainda em 2007, Nilo, criou o programa Ação Rua. Foi um programa que hoje tem resultados excelentes, que trabalha com o PRD, que trabalha muito mais com o PRD do que com o PSF Sem Domicílio, porque é para criança e adolescente até 18 anos. Nós tínhamos 637 crianças em situação de rua na cidade, e hoje, se nós tivermos 70, 80, são muitos. É muito.
Então, e todas essas 60, 80 crianças que a gente tem em torno disso já foram atendidas na saúde, já foram atendidas na assistência e nós não desistimos dela. Agora, isso mostra que se tu tiver uma intervenção e se torna prioridade, começa a se ter resultado na política. E é isso que a prefeitura quer, isso que a fundação quer, isso que a saúde quer e que todos os órgãos que estão envolvidos, porque não é só a assistência que vai resolver isso, essa situação não é só a saúde, é um conjunto de órgãos e principalmente dos nossos moradores da cidade, seja da região central, seja da região da periferia, que entendam que não é simplesmente chegar ali e retirar essas pessoas da rua. Que eles possam compreender a dificuldade e possam nos ajudar, Nilo, a buscar soluções de emprego, as soluções de qualificação, de capacitação, depois da abordagem, depois do atendimento de saúde, da qualificação, da fazenda terapêutica, da comunidade terapêutica, da reinserção na sociedade, de uma moradia provisória, que é um trabalho que a gente está começando na Fundação de Repúblicas, porque a pessoa que passou no albergue, está no abrigo durante um tempo, já está organizada, ela não pode ficar a vida inteira morando num abrigo ou no albergue. Ela tem que ter um segundo passo de uma moradia, de uma república, para depois chegar na moradia definitiva, que a gente já tem essa parceria com o DEMAB, que é uma demanda do OAP de 2000. 3% das habitações populares entregues pela cidade teriam que vir para o público da assistência. Secretário, por que não o Poder Executivo e o Legislativo reservarem também vagas de estágio para essa gurizada que hoje está dentro dos abrigos? Não, acho que não. Por que não, entendeu? O governo também assumir a sua parcela dar a sua parcela de contribuição nesse sentido também. Porque tem os que voltam a estudar, mas sem perspectiva. No momento que tu abres espaço para um estágio... Eu acho que isso no governo seria importante. Já tem algumas ações em algumas secretarias, em alguns departamentos. A própria fundação tem feito um trabalho muito forte nos CRAS para contratar estagiários de nível médio que sejam do trabalho educativo, para a gente continuar trabalhando na prevenção, porque são adolescentes que estão conosco com 15, 16, 17 anos, e a gente está instruindo para que eles possam entrar no site da prefeitura, no site da fundação e façam a sua inscrição para fazer um estágio na fundação, e daí tu está trabalhando preventivamente. Mas eu estava falando do Ação Rua, quando tu me colocaste o perfil desse morador em situação de rua, né? Bom, acho que um dos grandes trabalhos que a prefeitura está fazendo é uma das coisas que pouco foi feito durante muitos anos, porque hoje tu tem muito jovem adulto que está na situação de rua, de 18 a 35 anos, que não tiveram investimento quando foram crianças e adolescentes em situação de rua. Hoje tu está trabalhando muito forte na prevenção para daqui a 5, 10 anos. Sim. Porque tu não vai ter mais tantas crianças em situação de rua e adolescentes em situação de rua que viraram esses jovens adultos que hoje moram nas ruas. Então, esse investimento que a prefeitura faz através do programa Ação Rua é em torno de 3,5 milhões de reais. Então, isso é um investimento importante para daqui a... Tu não vai ver isso agora, né? Mas tu vai ver isso daqui a 5, daqui a 10 anos, a diminuição deste perfil de criança e adolescente que moraram nas ruas e viraram jovem adulto, como as pessoas que têm a doença mental, que aí nós vamos ter que envolver o Ministério Público, vamos ter que envolver o Judiciário para fazer um trabalho de internação compulsória. Mas isso tudo, é por isso que a importância da comissão poder estar junto conosco, de apontar as lacunas que nós temos e buscarmos a solução em conjunto, porque todos têm que estar irmanados para buscar essa solução. Secretário, senhores, a gente vai fazer um breve intervalo e volta em seguida. A carteira de identidade é um dos documentos mais importantes no país. Para solicitar, você precisa de 2 fotos 3x4 iguais e recentes, certidão de nascimento e de casamentos originais com uma cópia. O documento também pode conter o número do CPF e do PIS/PASEP. Para isso,
basta apresentar os originais junto com os documentos exigidos para a emissão do RG. O local para você fazer a sua carteira de identidade é a Secretaria Estadual de Justiça e Segurança, que fica na Avenida Voluntários da Pátria, número 1358, no 8º andar. Os telefones para contato são 3288-1900 e 3288-1994. O documento também pode ser feito nas agências do Tudo Fácil. Lembre-se, a carteira de identidade faz de você um cidadão. Câmara Municipal de Porto Alegre. A CCJ, presidida pelo vereador Eloy Guimarães, do PTB, realiza encontros semanais para tratar de assuntos relativos à Constituição e Justiça. O vereador Luiz Braz, do PSDB, é o vice-presidente da comissão. Também participam os vereadores Adelicel, do PT, Mauro Zacher, do PDT, Bernardino Vendrúsculo, do PMDB, Reginaldo Pujol, do DEM, e o vereador Valdir Canal, do PRB. Você pode entrar em contato com a comissão para sugerir pautas ou esclarecer dúvidas através do e-mail ccj@camarapoa.rs.gov.br ou pelo telefone 3220 4344. O Teatro São Pedro foi fundado no dia 27 de junho de 1858. Localizado junto à Praça da Matriz, no centro de Porto Alegre, logo o espaço se transformou num polo artístico, social e político na cidade. Construído entre 1833 e 1858, o teatro é uma das mais belas casas de espetáculos do país. A arquitetura é de estilo barroco português, decorada com veludo e ouro. A plateia tem a forma de uma ferradura. E bem no centro, no teto, um lustre de 600 quilos com 90 lâmpadas e 35 mil peças de cristais. Em abril de 1973, o teatro foi fechado para a reforma. As obras de restauração iniciaram em 1975, sob a orientação de Eva Sofer, convidada a presidir a Fundação Teatro São Pedro. A reinauguração aconteceu em agosto de 1984, mesmo ano em que o prédio foi tombado pelo Patrimônio Estadual. Nestes quase 150 anos, o Teatro São Pedro já foi palco dos mais importantes espetáculos assistidos na capital gaúcha. O espaço já se tornou pequeno para tanta arte. Por isso, está sendo construído o Complexo Teatro São Pedro. As obras iniciaram em 2002 e, quando estiver concluído, o multipalco contará com uma estrutura completa para apresentações de peças de teatro, orquestras, entrevistas, além de praças, cafeteria, lojas e estacionamento. Mesmo com o multipalco, o Teatro São Pedro vai continuar a embelezar a capital dos gaúchos e receber muitos espetáculos.
O Porto Alegre em Debate está de volta e a gente segue falando sobre o problema das pessoas em situação de rua em Porto Alegre. Eu queria conversar com vocês, o vereador citou na comissão esses dias um exemplo de Uberlândia, o presidente esteve viajando também pegando exemplos de outra cidade. Queria que os senhores contassem para a gente um pouquinho quais experiências estão fazendo sucesso fora aqui da capital e que poderiam ser aplicadas aqui. O exemplo de Uberlândia é com relação àquelas pessoas, com relação aos pedintes nas sinaleiras, que se confundem também com as pessoas em situação de rua. Existem aquelas pessoas que vão para a sinaleira, mas voltam para suas casas à noite. Inclusive aqui na região metropolitana, muitos voltam para suas cidades. E em Uberlândia, a Polícia Militar, uma parceria com a Prefeitura, vai e identifica os pedintes. Ou vai e identifica quem está esmolando. E lá, se a pessoa está apta ao trabalho, é encaminhado para a delegacia. E lá é feita uma fichinha. Se pegarem de novo, é do tipo assim, ó, a Polícia Militar oferece uma picareta, encaminha para o Cine, encaminha para... oferece alguma alternativa para que aquela pessoa vá trabalhar. Porque a nossa sociedade não pode continuar sustentando o vício. Porque a maioria dos pedintes hoje em Porto Alegre é exatamente para manter o vício. Não é para poder comer. É para comprar uma pedra. É para ir lá e comprar algum tipo de droga. E nós, esses dias mesmo, eu costumo sempre citar exemplos porque eu vivo muito isso na cidade. Eu não posso ver, por exemplo, um pedinte encostar num vidro sem que eu não fique atento. Eu fico atento para ver o que está acontecendo ali. Até para a gente poder fazer esses estudos. E esses tempos um pedinte encostou no vidro do carro, era uma senhora, e ele começou: minha rainha, minha rainha. Ô, minha rainha, abre aí, só um pouquinho, abre aí. E ela nem olhava, ela dura, era noite. E eu parado atrás. E ela ficou imóvel e ele deitou no capô. Deitou no capô e segurou nos limpadores, no limpador de para-brisa. Segurou ali e eu toquei a buzina, né? Comecei a buzinar, ele desceu, fez assim pra mim e eu disse pra ele: o que tá acontecendo aí? E ele já achou que eu era algum policial, alguma coisa, né? E ele: não, seu, sereno, seu. Mas se eu não estou ali naquele momento, sabe-se lá o que ele iria fazer para tentar arrancar uma moeda, no desespero de conseguir um dinheiro para poder comprar alguma droga. Então, em Uberlândia, isso está terminando. A Polícia Militar vê um pedinte na sinaleira, vai lá, vai identificar, quer saber quem é e por que está ali. Em Porto Alegre, isso é um modelo a seguir. Em Porto Alegre. Porque hoje nós estamos vendo o quê? Jovens de 18, 20, 22, 25 anos, pessoas aptas ao trabalho, que estão nas sinaleiras pedindo e ameaçando. E as pessoas olham e dizem o quê? E o número de moradores de rua está aumentando em Porto Alegre. Mas não é. Isso causa uma grande confusão. E é aí que entra, então, a ação da nossa Brigada Militar. Então, é um belo exemplo de Uberlândia, porque quando tu não vê as pessoas pedindo nas sinaleiras, e crianças, a Polícia Militar de Uberlândia identifica uma criança na sinaleira, aciona o Conselho Tutelar imediatamente. A Polícia Militar faz esse trabalho. Aciona imediatamente. E em Porto Alegre nós não temos isso ainda. A nossa rede, ela é pequena e são ações que não são ações... tem a ação da FASC com a saúde, mas... daí o papel dessa comissão de trazer a Brigada Militar para esse tipo, o Conselho Tutelar também, uma ação integrada onde a Brigada Militar faça esse tipo de papel que a Polícia Militar está fazendo em Uberlândia. E mais, o Ministério Público ampara. O Ministério Público depois não vem em cima de quem executa uma ação dessas. O Ministério Público ele está junto e ampara para que as pessoas não sofram nenhum tipo de processo depois. Em relação, acho que a criança ou adolescente, Nelo, a gente, olha, pouco se vê hoje na cidade que eles estão. Talvez o Conselho Tutelar precise realmente vir mais para a ativa do que ele está hoje em dia. Porque o programa Ação Rua da Fundação de Assistência tem 14 núcleos na cidade,
com em torno de 120 pessoas fazendo abordagens para crianças e adolescentes. Então, acho que isso foi um avanço magnífico nos últimos 4 anos na cidade e que não pode parar nunca mais. Então, acho que isso é... Agora, teve uma das experiências em São Paulo que me chamou muita atenção e que com certeza nós estaremos fazendo logo, Miriam, na cidade, que são as moradias provisórias. Casas com em torno de 8 a 10 pessoas, com um educador social. Eles, na verdade, são 6 casas, um educador social e um coordenador, cuidam de 44 pessoas que já estiveram na situação de rua, mas que estão com uma autonomia, estão trabalhando. Então, são ideias interessantíssimas que a gente já está começando a discutir e logo nós já estaremos começando a implantar na cidade de Porto Alegre. Muito perto dos territórios que tem o CREAS, que é o nosso Centro de Referência Especializado de Assistência Social, para poder fazer o acompanhamento, porque tu não pode simplesmente fazer a colocação dessas pessoas e abandonar. Não, tu tem que continuar fazendo atendimento. E também, Miriam, onde nós temos a cobertura do PSF, que acho que está quase em toda a cidade, eu acho já, né? Nós estamos chegando a cerca de 35% de cobertura, mas até o final do ano a gente tem a perspectiva de ampliar significativamente. Então, porque essas pessoas já terão domicílio, não é o trabalho do PSF sem domicílio, porque elas estarão numa moradia provisória. Então, esse é um trabalho que eu já cheguei há pouco tempo atrás, já começando a pensar e já querendo discutir com a saúde, porque são equipamentos de pequeno porte, com autonomia e mais baratos para o município. Isso que a gente precisa pensar na questão orçamentária, mas que tem o PSF, que tem o CRAS, que tem o CRES e que tem a rede que vai atender essas pessoas, até porque isso não é uma moradia definitiva, é a moradia provisória, depois sim é uma escala, né, que ela vá para uma moradia definitiva. Então, também em São Paulo e Belo Horizonte também, centros de inclusão produtiva de materiais recicláveis interessantíssimos, de manhã oficinas, qualificação e à tarde convivência. Resultados maravilhosos acontecendo. Em compensação, abrigos e albergues de grande porte. Até falei na comissão, o albergue de Belo Horizonte é para 400, São Paulo é para 2.000. Nós estamos atendendo o nosso albergue 130 e já queremos diminuir. E vamos diminuir, porque não são exemplos que não são bons que nós vamos seguir. Nós vamos procurar sempre seguir os exemplos positivos e melhorar a nossa rede. Então, nós temos hoje o Abrigo Marlene, que atende 100 entre famílias, crianças e adolescentes. O Abrigo Bom Jesus, que atende 78, também com famílias e indivíduos. Nós temos os albergues, né, que é o Felipe Dil, o Dias da Cruz, que são conveniados, e o albergue municipal, todos com ainda grande porte. Então, este é um trabalho que a própria comissão, a própria fundação vai estar ao longo desse ano apresentando também num plano de reordenamento, porque nós precisamos cada vez mais terem equipamentos de menor porte, para que tu possa não só ele chegar ali, jantar, dormir, e sim poder fazer o atendimento de assistência, poder fazer esse trabalho com a saúde, com o DEMAB e com as outras políticas, porque se tu faz um trabalho para muitas pessoas, tu não consegue realmente ver, porque ali é um equipamento onde ele já está acessando. É uma chance que nós temos de poder verificar a situação, a história e poder buscar encaminhamentos. Não é um trabalho tão difícil quanto a abordagem. O trabalho da abordagem já é um trabalho muito mais complexo. Então, se ele está chegando no nosso equipamento, é porque realmente ele já está querendo ajuda, ele já está querendo esse atendimento, diferente do abordar na situação de rua. Então, acho que é isso. A gente tem que seguir os bons exemplos que se tem e não copiar o que a gente entende que não é bom. Miriam, conta um pouquinho como é que é o trabalho de vocês em relação a esses moradores de rua. Então, antes, reforçar a questão do planejamento e um planejamento integrado, né, com a FARSC. Bom, o nosso trabalho com os moradores de rua é no sentido de poder olhar esse sujeito que lá pelas tantas incomoda, desvirtua, desordena, perturba, ameaça, como um ser existente, né? O senhor vê bem, vereador, na sua abordagem,
que depois resultou num desfecho positivo, porque aquela pessoa não conseguiu, naquele momento, lhe dizer do desejo dela, que na verdade era um desejo absolutamente profundo de ser cuidado, né? Então, a nossa abordagem tem sido no sentido de olhar esse sujeito como um sujeito existente e um sujeito que tem vida, que tem história e que tem possibilidades. E a gente criar com esse sujeito alternativas a partir de um diálogo com esse usuário, para que ele possa nos ensinar, inclusive, como é que a gente vai abordar ele de forma que a gente possa tocar, né, em algum espaço da sua reflexão, da sua vivência, no sentido de despertar ele, para que ele possa enxergar que ele é um sujeito, né, que tem direitos, né, inclusive o direito de ficar bem, porque foi como eu falei, o processo de exclusão, ele não é só do outro, ele também é interno. E esse processo de exclusão e essa situação de vivência que ele chega, nem sempre, e aí eu acho que a gente precisa diferenciar pessoas e pessoas em situação de rua, né? Eu acho que a gente tem muitas pessoas em situação de rua, como já foi dito aqui, que estão nessa situação em função, né, de toda a questão da desinstitucionalização manicomial. Porque a estrutura das nossas famílias, ela não foi preparada para receber esse sujeito, que é um sujeito difícil, né, que muitas vezes incomoda, mas que é um sujeito com possibilidades e com história. Tanto que essa pessoa, né, que depois lhe beija a mão, esse ato simbólico é de dizer: o senhor conseguiu com que naquele momento eu tivesse uma coisa que no fundo era o que eu mais desejava. E é isso que a gente busca, porque a gente busca uma resolutividade mais consistente, mais estrutural. Há anos a gente vem tentando trabalhar, né, tentando resolver problemas, e na verdade nós não somos não é que a gente vá lá dar a possibilidade para ele, né? Mas a gente pode ser agente, né, facilitador para que ele veja as suas possibilidades até dentro das suas limitações. Então é isso que a gente busca, né? Um atendimento humanizado, um acolhimento afetivo, um acolhimento que reforce vínculos afetivos que essas pessoas perderam ao longo da sua vida, seja por abandono, e o abandono pela impossibilidade das famílias de lidar com essa situação, ou seja, em função de uma série de abusos porque veja bem, muitas pessoas, em especial adolescentes, às vezes eles ficam em situação de rua porque a sua situação familiar é mais desestruturante do que a situação de rua. Ou a violação dos direitos até pior em casa do que na rua. Exatamente. Por incrível que pareça. Então é isso que a gente tem que ressignificar, né? E ressignificar não só o espaço da rua, né, mas também tentar ressignificar esses espaços familiares, né, porque senão a gente vai estar enfrentando o problema, mas não vai estar indo na questão estruturante desse problema, que muitas vezes são as relações familiares. São famílias mal estruturadas, são famílias em imensa vulnerabilidade social, com dificuldades, sim, porque famílias com mães ou pais também com sofrimento psíquico, por suas histórias e trajetórias de vida. Então, no PSF Sem Domicílio, o que a gente tem procurado fazer é isso: acolher com afeto e estabelecer um diálogo e uma relação com esse sujeito para que ele possa nos ajudar, né, a trabalhar com esses outros sujeitos de uma forma afetiva e resolutiva. E isso, sim, eu tenho muito orgulho, porque o pessoal do nosso PSF Sem Domicílio, que atende o Chocolatão, que atende Mário Quintana, eles têm feito um trabalho maravilhoso. E eu imagino agora, Kevin, que a hora que chega a me emocionar, mas a hora que a gente puder fazer efetivamente esse trabalho junto com vocês ali no centro,
Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai criar uma resposta absolutamente diferenciada para trabalhar com essa população e absolutamente resolutiva, porque às vezes as nossas respostas são paliativas. Elas mostram uma resolutividade momentânea e a gente se acomoda. Mas, vereador, acho que o senhor está absolutamente certo. A gente não pode, de forma alguma, né, se acomodar. A gente não pode deixar de se inquietar com essa situação. Né? A gente não pode deixar de pensar respostas que estruturalmente mude a condição, não só daquele sujeito que está na situação de rua, mas também daquela família que não conseguiu, né, acolher aquele sujeito de uma forma mais afetiva e que desse para ele, dentro das suas limitações, a possibilidade dele ser um sujeito mais cidadão. É isso que a gente quer. É chegar a esse espaço, né, de diálogo para que eles possam nos ajudar. Certamente ninguém acha que a rua é o espaço para se ver crianças, para se ver adolescentes, para se ver velhos, para se ver pessoas com sofrimento psíquico, mas é o espaço onde eles estão e a gente precisa redimensionar esse espaço de uma forma também muito afetiva e acolhedora. É isso que a gente vem fazendo. A gente está chegando ao final do programa, eu queria passar uns minutos para cada um, para as considerações finais. Eu queria só aproveitar, acho que a fala da Miriam e dizer para ela, Miriam, eu também estou completamente otimista e dizer que acho que esse trabalho, vereador Nilo, que a gente está fazendo, tanto com a saúde, assistência e outros órgãos do governo, agora juntando também as lideranças, que nós queremos deixar um projeto de lei, uma lei na cidade, para que qualquer gestor que assuma a Secretaria da Saúde, que assuma a fundação, que assuma qualquer parte, que ele esteja compromissado com o que se for construído nessa cidade. Acho que essa é a parte mais importante, tanto da Câmara de Vereadores quanto do Executivo, porque a Miriam vai continuar, a Marta e tantas outras pessoas que são do quadro, elas têm que ter essa tranquilidade que as construções não vão parar a cada governo. Acho que isso é uma das coisas mais importantes, que tanto o secretário Casartelli, que é um grande parceiro, e olha, está fazendo uma grande diferença na saúde. E pela primeira vez, saúde e assistência conseguem trabalhar, apesar de muita coisa que a gente tem que discutir, que tem que resolver, mas a gente senta numa mesa e constrói junto, né, com todo o apoio do prefeito Fortunati. Eu acho que essa relação que a gente conseguiu construir, a gente vai procurar deixar para o resto dos gestores que assumirem prefeitura, que assumirem as secretarias e que respeitem principalmente os servidores do quadro da Prefeitura de Porto Alegre, que tem dado uma contribuição que a gente não tem como agradecer. Obrigada, presidente. Miriam, suas considerações finais. Agradecer, né, a possibilidade de estar aqui conversando com vocês e agradecer muito ao vereador Nilo e dizer que isso vai ser muito importante, porque vai facilitar o diálogo, não só entre nós, gestores, com o Legislativo, mas também com forças, como o senhor fala, a Brigada Militar, a Polícia Civil, que vai ser muito importante a gente poder trabalhar articulado de uma forma a realmente conseguir, né, fazer com que essas pessoas sejam atendidas, sejam acolhidas, sejam trabalhadas, né, nas suas necessidades de uma forma integral e mais resolutiva. Lhe agradecer e lhe parabenizar pela iniciativa. Vereador Nilo. Agradeço a Miriam por ter vindo, ao Kevin, nosso colega vereador. Dizer também que o que precisar dessa casa aqui, nós estamos dispostos, essa comissão está disposta a encaminhar o que for possível para que possamos facilitar o trabalho dos senhores. Até mesmo na divulgação de campanhas, a Câmara se engajar em alguma divulgação dos números de telefone dessas equipes que estão atuando nas ruas, para que possamos entregar para a população, saber a quem se dirigir, né? Para quem eu vou pedir socorro, porque eles ligam para o 190, né? Tem um morador de rua aqui caído na minha calçada. Então, esse é um trabalho que a Câmara pode auxiliar. E também sugerir, secretário, Miriam, sugerir que seja criado um espaço para o voluntariado dentro desse GT ou dessas equipes que trabalharão,
porque tem muitas pessoas que querem trabalhar, tem médicos que querem fazer um trabalho voluntário, enfermeiros que querem fazer um trabalho voluntário. Que bom seria se tivesse um espaço para o voluntariado dentro disso. E também fazer um pedido para que as ONGs procurem a FASC. As ONGs que atuam à noite, principalmente distribuindo cobertores, agora vem o inverno, sopão, procurem a FASC para que esse trabalho seja gerenciado pela FASC. Para não termos problema e não expormos também as igrejas, principalmente que trabalham com esse trabalho noturno, exporem as meninas, as senhoras. Isso tem que ser feito por pessoas preparadas para isso. Essa abordagem tem que ser um trabalho por técnicos preparados. Daqui um pouquinho a FASC coloca à disposição a própria saúde técnicos capacitados para acompanharem na distribuição, então, ou podem de comida. distribuir dentro dos nossos espaços públicos que estão organizados, que é o ideal. Então fica aqui o apelo para que essas ONGs façam contato com a FASC. Obrigado à TV Câmara, né, pela oportunidade de discutirmos um assunto tão importante para a nossa sociedade. Agradeço a presença dos senhores. Porto Alegre em Debate termina por aqui e até o nosso próximo encontro.